Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. A NTT autoriza a operação simultânea de linhas da Solimões Transportes, Eucatu, fecha parênteses, entre Criciúma e Ponta Grossa. Decisão da NTT, publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, permite que a empresa utilize o mesmo trecho para duas linhas interestaduais. Essas e mais notícias logo após a vinheta. Solta a vinheta! A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou na decisão desta quinta-feira, 27 de março, do Diário Oficial da União, a decisão Supra 1363, do dia 20 de março de 2005, autorizando a empresa Solimões Transporte, Passageiros e Cargas Limitada a realizar a operação simultânea de duas linhas interestaduais no trecho entre Criciúma, Santa Catarina e Ponta Grossa, Paraná. De acordo com o documento assinado pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, Juliano de Barros Amor, a autorização foi concedida com base na análise do processo administrativo número 505.015.139/2025-10. A decisão contempla as seguintes linhas: Criciúma, Santa Catarina a Porto Velho, Rondônia, prefixo SCRO 0018-047, e Criciúma, Santa Catarina a Ponta Grossa, Paraná, prefixo SCPR 0018-024. Com a aprovação, a Solimões poderá utilizar o mesmo trecho para as duas operações, promover maior eficiência logística e oferta de serviço ao usuário. A decisão determina ainda que a empresa deve manter atualizado e compatíveis os quadros de horário das linhas autorizadas, sob pena de sanções e medidas administrativas, conforme prevê a regulamentação vigente. A autorização segue as normas estabelecidas pela Resolução número 6033/2003, que disciplina o regime de autorização para o transporte interestadual regular de passageiros. A decisão entra em vigor a partir da data de sua publicação. A NTT autoriza a operação simultânea de linhas interestaduais para Candango Transportes, Viação Catedral, fecha parênteses. Decisão da NTT, publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, permite integração de trechos entre Goiânia e São Paulo. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou na edição desta quinta-feira, dia 27 de março, do Diário Oficial da União, a decisão Supra 1371, do dia 20 de março de 2005, autorizando a empresa Candango Transportes e Turismo Limitada, Viação Catedral, fecha parênteses, a realizar a operação simultânea de duas linhas interestaduais em um trecho comum. De acordo com a ata assinada pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da NTT, Juliano de Barros Amor, a empresa está autorizada a operar de forma simultânea os serviços nas linhas Natal, Rio Grande do Norte, a São Paulo, prefixo RN, SP 005-3046, e Goiânia, Goiás, a São Paulo, prefixo GO, SP 005-3028, no trecho específico entre Goiânia e São Paulo. A decisão leva em consideração a regulamentação prevista na resolução número 6033, do dia 21 de dezembro de 2023, que trata do regime de autorização para o serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros. Ainda segundo o texto publicado, a Candango Transportes deverá manter atualizados e compatíveis os quadros de horários das duas linhas, sob pena de sanções administrativas em caso de descumprimento. A autorização passa a valer a partir desta quinta-feira, data de publicação no Diário Oficial da União. A NTT indefere pedidos da Expresso JK para a ampliação de novos mercados interestaduais. Decisões da NTT publicadas no Diário Oficial desta quinta-feira apontam o descumprimento de exigências previstas na regulamentação do transporte rodoviário.
A Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, publicou na edição desta quinta-feira, dia 27 de março, do Diário Oficial da União, 3 decisões que indeferem os pedidos da empresa Expresso JK Transportes Limitada para operar novos mercados no serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros. As medidas estão formalizadas nas decisões SUPAS número 375, 376 e 377, todas do dia 21 de março de 2005, assinadas pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, Juliano de Barros Samor. Segundo os atos, os pedidos foram rejeitados devido à inobservância ao disposto nos artigos 230 e 231 da Resolução ANTT número 6.033, do dia 21 de dezembro de 2003, que regulamenta a prestação do serviço sob o regime de autorização. Além dos fundamentos técnicos, as decisões também atendem ao cumprimento de decisão judicial proferida no âmbito do mandado de segurança número 10.03.11.5-89.2024.4.01.3400. A Expresso JK Transporte Limitada, inscrita no CNPJ número 27.445.957/, havia protocolado 3 solicitações distintas de autorização para a operação de mercados interestaduais, todas negadas após análise administrativa e judicial. Com a publicação dos atos, a empresa fica impedida de iniciar as operações pleiteadas, conforme determinado pelo órgão regulador. As decisões já estão em vigor a partir da data de publicação do diário ou no Diário Oficial da União. A ANTT nega pedido da Expresso Sapezal, abre parênteses, da Viturismo, para operar a linha interestadual entre Teresina e Sapezal. Decisão da ANTT, publicada no Diário Oficial da União, desta quinta-feira, reforça critérios para a concessão de autorização no transporte rodoviário de passageiros. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, publicou na edição desta quinta-feira, dia 27 de março, do Diário Oficial da União, a decisão SUPAS número 372, do dia 20 de março de 2025, que indeferiu o pedido da empresa Expresso Sapezal Limitada, da Viturismo, fecha parênteses, para operar a linha de transporte rodoviário interestadual de passageiros entre Teresina, Piauí e Sapezal, Mato Grosso, incluindo todas as seções intermediárias. De acordo com o documento assinado pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, Juliano de Barros Samor, o pedido foi negado com base em análise do processo número 50.505.013.688/2005-41. A decisão considerou que os mercados pretendidos pela empresa não são autorizados a requerente, estando em desacordo às normas que regem a concessão de termos de autorização para a prestação do serviço. A negativa reforça os critérios técnicos e legais estabelecidos pelas resoluções número 5.818/2018 e número 5.976/2022, que disciplinam o serviço regular de transporte interestadual de passageiros, exigindo a adequação das empresas aos mercados autorizados e ao regime de autorização vigente. A decisão já está em vigor desde a sua publicação no Diário Oficial. TRIP em xeque. Nova liminar da Justiça Federal abala pilar do novo marco regulatório da ANTT. Decisão da 4ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal, SJDF, favorável ao estudo, contesta regras das janelas e abre precedente para abertura sem restrições de mercados no transporte rodoviário interestadual. O conto à cadeira, presente no livro Objeto Quase, de José Saramago, narra a história de uma cadeira de madeira consumida por cupins, ou, mais precisamente, anóbios, que desaba junto ao homem que nela assenta, Antônio Salazar. A narrativa se concentra no gradual esfacelamento da cadeira, ou, em termos mais específicos, da sua perna. De maneira semelhante, o novo marco regulatório do TRIP, resolução ANTT número 6033/2003, aparenta estar em um processo de esfacelamento, o que se torna evidente na janela de abertura de mercados que estabelece diretrizes para a entrada de novos operadores e a concessão de autorizações.
Esta é uma observação do advogado especialista em direito regulatório Ilo Lobel da Luz, que mais uma vez o Diário do Transporte entrevista. Luz afirma que à medida que o novo marco regulatório do TRIP enfrenta esses desdobramentos jurídicos e administrativos, a fragilidade de sua estrutura se torna cada vez mais evidente. A inspiração na história da cadeia de Saramago serve como um alerta sobre a necessidade de reforçar as bases dessa regulamentação, para que não sucumba a pressões externas ou internas, mas consiga promover um ambiente de competição saudável e sustentável. Abre aspas. O desfecho dessa narrativa ainda está por ser escrito e será responsabilidade dos stakeholders assegurar que a cadeira, por mais desgastada que esteja, não desabe completamente, diz o advogado Ilo Lobel da Luz. Segue a entrevista. Pelo visto, o novo marco regulatório do TRIP, aprovado pela ANTT no final de 2023, está sob pressão. Uma nova liminar concedida pela 4ª Vara Federal Civil da SJDF vem complicar ainda mais a situação. Você poderia nos contextualizar sobre qual é essa decisão e qual o impacto dela? Trata-se da decisão proferida pela 4ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal, SJDF, nesta quarta-feira, 26 de março de 2025, no âmbito de um mandado de segurança civil impetrado pela Danistu Transporte Rodoviário. Ela representa um marco importante na discussão sobre a implementação do novo marco regulatório do TRIP, estabelecido pela Resolução ANTT número 6033/2023. Poderia detalhar o que motivou essa ação judicial e qual foi o entendimento do juiz ao considerar liminar? A Danistu impetrou o mandado de segurança contra uma decisão da Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros, o SUPAS, da ANTT, que havia indeferido um pedido de emissão de termo de autorização sob o argumento de que os mercados de interesse da empresa não estavam incluídos nas chamadas janelas de abertura. A empresa alegou que a exigência de submissão a essas janelas com limitação do número de autorizações por mercado contraria o artigo 47b da Lei 10.233/2001, que estabelece a concorrência plena como regra no setor, admitindo limitações apenas em casos de inviabilidade operacional. E o que o juiz concluiu? Ao analisar o caso, ele entendeu que havia plausibilidade jurídica no argumento da Danistu. Ele destacou que a imposição de restrições genéricas a mercados considerados viáveis configuram um excesso do poder regulamentar da ANTT, desrespeitando a legislação federal e a jurisprudência consolidada. A decisão cita, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI número 5.549, que veda a limitação concorrencial em mercados viáveis como regra, e uma decisão do Tribunal de Contas da União, do TCU, acordão TCU número 230/2023, que determinou a ANTT o respeito à livre concorrência. E quais são os principais pontos da decisão liminar? O que a ANTT foi ordenada a fazer? A decisão liminar determinou que a ANTT adote as providências necessárias para admitir e processar o requerimento da Danistu sem exigir a submissão dos mercados viáveis à janela de abertura com limitação de autorizações. Além disso, a agência terá de se abster de continuar a emissão do termo de autorização ou outar ao cumprimento de artigos específicos da Resolução ANTT número 6033/2003, artigos 15, inciso 1º, 17, inciso 2, A, 54, inciso 1º e 57, inciso 1º e inciso 2º, naquilo que contrariar o artigo 47 da Lei número 10.233/2001. E, por fim, informe no prazo legal se algum dos mercados estados pela Danistu foi expressamente declarado inviável, com motivação técnica específica. Em suma, a liminar suspende para o caso da Danistu a aplicação das regras das janelas de abertura e a limitação de autorizações previstas na resolução da ANTT aliança ao princípio da livre concorrência estabelecido na legislação. É isso?
Exatamente. Como essa decisão se relaciona com a primeira liminar que suspendeu o andamento da janela de abertura extraordinária mencionada em outras análises do novo marco regulatório? Essa nova liminar concedida a Danestu representa mais um golpe na estrutura do novo marco regulatório, seguindo a linha da liminar anterior da Sexta Vara Federal Civil do SJDF concedida a Amobit. Enquanto a primeira liminar questionava o próprio mecanismo das janelas de abertura extraordinárias e a limitação de autorizações, essa segunda decisão vai além, ordenando a ANTT a processar pedidos de mercado independentemente do cumprimento dos critérios de ambas as janelas, tanto a extraordinária quanto a ordinária. Isso reforça a percepção de um esfacelamento do marco regulatório, como bem apontado em algumas análises. Qual o impacto dessa decisão para o setor de transporte rodoviário de passageiros? Podemos esperar mudança significativa na entrada de novas empresas no mercado? Certamente, essa decisão, assim como a anterior, tende a facilitar a entrada de novas empresas no mercado de transporte rodoviário interestadual de passageiros, uma vez que a principal barreira imposta pelo novo marco regulatório, a necessidade de aguardar janelas de abertura e a potencial limitação de autorizações, está sendo judicialmente relativizada. Isso pode levar a um aumento da concorrência no setor, o que, em tese, pode beneficiar os usuários com mais opções e, potencialmente, preços mais competitivos. No entanto, é importante ressaltar que essa é uma decisão liminar, ou seja, de caráter provisório, e ainda cabem recursos por parte da ANTT. O futuro no marco regulatório do TRIP ainda é incerto e dependerá dos próximos desdobramentos judiciais e das eventuais reformulações que a agência reguladora possa vir a implementar. Galera, fomos surpreendidos por um mar de notícias. E dentre essas notícias que veio pra gente aqui hoje na parte da manhã, vou falar com vocês duas notícias aqui que eu vou destacar. A primeira delas é muito boa. A ANTT, ela autorizou a empresa Eucatu, que é Solimões Transporte de Passageiros e Cargas, a fazer a operação simultânea entre Criciúma, Santa Catarina, a Ponta Grossa, Paraná. E a outra que é negativa e bastante negativa, né? Mais uma vez, a Expresso Sapezal teve o seu pedido de autorização negado para a linha entre Teresina, Piauí, a Sapezal, Mato Grosso. Minha gente, a ANTT de novo negando a Expresso Sapezal, entre parênteses, da Virtus, que é um nome fantasia que ela está utilizando. Mais uma vez, a Expresso Sapezal levando uma negativa da ANTT. E, do outro lado, a Eucatu receber a autorização para a operação simultânea. Gente, é isso aí, ó. A Eucatu recebe a autorização, enquanto a Expresso Sapezal recebe mais uma negativa. Já é a segunda negativa, porque a primeira ela tentou nessa linha mesmo, Teresina, Piauí, a Sapezal, Mato Grosso, foi negada na primeira vez, agora foi negada de novo. Então, é isso. Que Deus te dê muita paz, ilumine seu dia e até o próximo vídeo.